Estão prontos? Esperamos que sim. Por quê? Porque vamos ao nosso novo vídeo que vai falar sobre a progressão dos espíritos. O que é a progressão dos espíritos? É a nossa progressão, a nossa proposta de se melhorar todos os dias. E como eu adoro trazer coisas belas para vocês, o canal Pirilampo Espírita está onde? Em Minas, Sacramento. Sacramento desenvolveu o espiritismo através de Eurípides Barçanufo. Estamos no local onde ele vinha meditar. Dá uma olhadinha? Gruta dos Palhares. Para dar uma incentivada aí nessa proposta que temos de melhora, de busca de um dia chegarmos a sermos espíritos puros. Até lá, muita água vai rolar, mas isso não quer dizer que estaremos sozinhos nessa. Venha conosco, vamos para essa nova proposta. Até já já, olhem ali a nossa vinheta do Pirilampo. Bom dia, flores do dia! E aí, vamos para mais um estudo? Bom, como foi dito, hoje nós vamos falar da progressão espiritual, da progressão dos espíritos. No último encontro que tivemos, falamos dos mundos primitivos, dos mundos de prova e expiação, do mundo de regeneração, dos mundos felizes e do mundo celestes. Agora nós vamos falar os espíritos que vão viver nesses mundos, não é verdade? E quem são? Nada mais, nada menos que nós mesmos. E de que forma que nós vamos viver nesse mundo? A partir do momento que nós vamos evoluindo. Então, a escala espiritual e a progressão, ela acompanha exatamente ao mundo ao qual pertencemos. Se nós estamos no planeta Terra, a nossa evolução acompanha a do planeta. É como se a nossa sintonia estivesse diretamente relacionada à vibração que emana o planeta. É lógico que os nossos espíritos protetores, os nossos anjos guardiões, são um pouquinho melhor que nós, lógico. Porém, eles também estão no planeta. Deus, ele é tão sábio, tão misericordioso, que ele manda espíritos melhores viver entre nós. Para quê? Para dar um impulso na humanidade. Diante disso, vocês podem lembrar de Chico Xavier. Toda hora eu falo dele, né? Porque ele é maravilhoso. Que ele veio aí na condição de um missionário para mostrar o caminho. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, enfim, vários espíritos que dentro da evolução espiritual são um pouquinho melhores, mas como a gente diz, sabe aquela sala de aula onde nós temos, como é que eu vou explicar? Alunos maravilhosos e os mais com dificuldades, a gente pode dizer que nós somos aqueles com uma certa dificuldade e esses outros, eles vêm para quê? Para ensinar a matéria, para ficar depois da aula ali com aquela condição de reforço, para a gente entender rapidinho e passar rapidinho dessa condição de espírito de uma terceira ordem, por exemplo, para uma ordem superior. Vivi, eu não estou entendendo nada. Que negócio é esse de ordem que você está falando? Então, vamos lá. Na escala espiritual, nós temos 3 ordens. Nós temos terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Somos criados simples e ignorantes. Então, a gente tem que passar pelas 3 ordens até chegar a essa perfeição relativa. No momento da nossa criação, sim, fomos criados simples e ignorantes, sem saber exatamente nada. Porém,
o percurso, o tempo que eu vou levar para chegar a ser um espírito de primeira ordem, depende de cada um aí. Então, de terceira ordem, nós temos os espíritos com maior dificuldade, depois nós temos o de segunda ordem e, por derradeiro, os de primeira ordem, que são esses espíritos puros. E onde que está Jesus Cristo? Nessa classificação de primeira ordem. Então, vamos lá. Vivi, como eu faço para passar de uma terceira ordem para uma primeira ordem? Desde que nós começamos ali o canal do Pirilampo Espírita, a gente disse vários mecanismos e por que a gente nasce, por que a gente renasce, se não fosse para aprender todos os dias. Além disso, a lei da causa e efeito. Lembram-se daquele vídeo onde falamos da lei da causa e efeito, do plantar e do colher? Também. Então, a cada encarnação, a gente aprende um pouco. A cada encarnação, a cada nova vida na carne, a gente aprende um pouco. Vamos dar um pulo de terceira ordem para a segunda ordem? Não. Mas a cada encarnação, a gente já deu um passinho e está mais próximo de lá e mais distantes de cá, quando acabamos de ser criados. Então, se a gente perceber essa classificação espiritual, nós temos ali uma classificação que fica de terceira ordem com 5 categorias, de segunda ordem com 4 categorias e de primeira ordem, que já são esses espíritos puros, com uma categoria, alguns requisitos, alguns caracteres do que define esse espírito. Porém, é um rol exemplificativo. Por que exemplificativo? Porque eu posso estar na terceira ordem, tem a característica um pouquinho de um pouquinho de outro, mas isso não mudou a minha classificação de terceira ordem. Eu posso estar na transição de uma terceira ordem para uma segunda ordem, como a gente sempre está falando, que tudo é um processo e o tempo desse processo depende de cada um e as suas escolhas. Então, vejam, não quer dizer que esse rol é taxativo, não, eu sou assim, eu sou assado, eu sou acolá. É um rol que apresenta ali alguns caracteres para a gente definir quais são os que pertencem a essa ordem e a essa ordem. Até aqui, tudo tranquilo? A gente espera que sim. Esse assunto é muito interessante, mesmo porque sabemos que um espírito não anda para trás. Ele sempre anda para frente, ele sempre vai adiante e nunca retarda. Importante saber também que, como diz Emmanuel, nós temos 2 asas e eu sempre falo para vocês, da moral e do intelecto. Essa aqui é facinho, né? Que é da inteligência e a gente acaba cada vida adquirindo conhecimento. E adquirir conhecimento, vamos ser sinceros, é mais fácil do que a moral. Porém, é necessário o desenvolvimento dessas 2 virtudes, porque senão um espírito não chega lá, tanto a moral quanto o intelecto. E para evoluir, eu preciso de várias coisas, além do que foi dito aí, da reencarnação, além de colher todo o desequilíbrio que eu causei, além das expiações. O que são expiações? Provas específicas naquela circunstância onde foi dado ali o desequilíbrio. Além do livre-arbítrio, que se tem um caminho A, B, C. Eu tô vendo que o C é largo, cheio de prazer. Não, eu vou nesse aqui. Eu tô vendo que o A é um caminho mais tortuoso e difícil, mas eu não quero agora. E eu tô vendo que o B é mais ou menos. Nosso Pai vai respeitar todos os caminhos que nós escolhemos. Porém, quem vai definir o momento da chegada somos nós. Mais rápido ou mais devagar. Tudo ali dependendo da nossa escolha. E tem uma virtude, gente, nossa, que dá um salto aí na evolução, que eu sempre estou falando para vocês, que é a lei do amor.
O amor, ele acaba sendo ali a virtude e a resposta para tudo aquilo que a gente almeja, inclusive para melhorar mais rapidinho ainda e para passar dessas ordens aí, não digo na velocidade da luz, né? Mas numa velocidade ímpar. Porém, cada um aí nas suas escolhas, cada um aí na sua odisseia, tanto terrestre quanto espiritual, para chegar lá, sendo o respeito e o cuidado a base de tudo, na resposta do amor que a gente tem que desenvolver aí no nosso coração. Então vamos para a escala espírita, apresentada por Allan Kardec, tá? Então, como foi dito, dividida em 3 ordens, e dentro dessas ordens nós temos, nos espíritos imperfeitos, 5 categorias. Nos bons espíritos, que estão lá na 2ª ordem, 4 categorias. E nos espíritos puros, 1 categoria. Mas não quer dizer que quando eu chegar a ser um espírito puro, eu não vou continuar a evoluir, porque eu vou sim. Tranquilo? Então vamos lá. 5 categorias para espíritos imperfeitos, 4 categorias para os bons espíritos e 1 categoria para um espírito puro. 3ª ordem, espíritos imperfeitos. Primeiro deles, nós temos os espíritos impuros. Olha lá, tendência ao mal, orgulho, vingança e ódio. São aqueles espíritos que nos estimulam aos crimes, às perturbações. Na verdade, dessa escala, são os mais atrasados moralmente. A gente sempre diz que são aqueles espíritos que nos tendencionam também a fazer as coisas erradas. Eu trabalho na área criminal, como vocês sabem, e depois de um certo tempo, o meu cliente, que cometeu ali um ilícito muito grave, inclusive de homicídio, que é a minha área de trabalho, ele fala: doutor, eu estava possuído. Eu ouço aquilo, é lógico, até esse possuído não tira a responsabilidade daquele que cometeu o ilícito, mas a gente percebe o quanto que a influência espiritual acaba nos levando a cometer esse tipo de dano, tanto dano à vida, quanto dano à integridade física, quanto dano financeiro. São aqueles espíritos que trazem o mal ali no coração e nos incentivam a praticar o mal. Aí eu pergunto para você, você é ileso disso? Ou foi você que entrou em sintonia com esse espírito e acabou ouvindo ali a influência? Nesses casos, eu sempre falo, né, porque o evangélico ele faz um trabalho muito, muito ativo dentro das cadeias, né? Eu falo para eles: sigam a Bíblia, sigam Deus, vá ao arrependimento. Agora não tem como voltar atrás e desfazer aquilo que você fez, porém cada dia é um novo dia, um novo recomeço. Mas não dá para tirar a responsabilidade. É lógico que quando ele agiu, ele não agiu sozinho. Como foi dito, nós estamos mergulhados num mar espiritual. Para cada encarnado, 3 desencarnados. E no momento que eu vou fazer alguma coisa errada, eu vou fazendo alianças. E nessas alianças, esses espíritos impuros acabam se aproveitando daquela fagulha de pensamento o que eu pretendo realizar, e aí me incentiva. Tanto que vem umas ideias muito mirabolantes ali, trazendo até como é que eu vou dizer? Trazendo até um crime tão elaborado que a pessoa por si só não teria essa intenção. Eu tô falando de crime, gente, mas não é só isso, tá? Em qualquer momento, em qualquer circunstância, qualquer coisa errada que possamos fazer. Depois falamos de 1, agora vamos para o 2. Espíritos levianos. Eles não são tão maus quanto os anteriores. Porém, eles são irresponsáveis, gostam de ficar brincando, gostam de causar perturbação. Sabe aqueles espíritos que colocam a pulguinha atrás da orelha? Enrolei a língua, desculpa. Olha, ele não te ligou, hein? Nossa, o que será que ele tá fazendo? Olha lá, hein? Olha o jeitinho.
aquele espírito que vai perturbando, tirando a nossa paz. Por que isso? Porque é onde ele chegou, moralmente falando. Ele sente com prazer nesse tipo de atitude. Depois do 2, a gente tem o 3, os espíritos pseudo-sábios. É aquele que acha que sabe tudo e não sabe nem a ponta do iceberg. Onde impera o quê? O orgulho. É aquele espírito, não, já sei. Você sabe com quem você está falando? Não, eu já sei. Para que eu vou aprender isso? Para que eu vou me humilhar nessa situação? Na verdade, tudo que eles falam achando que é uma verdade absoluta, quando na verdade nem eles sabem se o que eles estão dizendo tem procedência. Porém, para eles, assumir que está errado ou assumir que estão passando informações erradas, isso esquece. Traz ali o orgulho e vão firmando nessa máxima até o fim, mesmo que isso cause prejuízo, isso cause dano a alguém. Depois nós temos os espíritos neutro. Olha lá, neutro, ser neutro é ruim? Poxa vida, gente, estamos na terceira ordem ainda. Neutro é aquele que fica em cima do muro. Para quem que você está torcendo? Para o time que está ganhando. Ele não tem opinião, ele não defende uma ideia. Na verdade, ele está lá, em cima do muro. Ao meu ver, esses são os piores. Porque a partir do momento que, se você é ruim e entende que você está fazendo, entre aspas, coisas erradas, você dá um salto, você chega à perfeição rapidinho. Agora, o neutro é morno. Aquele que não sai do lugar. Não é nem aqui, nem aqui. Ele está lá olhando naquele conforto da paisagem, naquele conforto de quem ele é e não quer sair do lugar, porque causa desconforto. Olha o que diz aqui. Nem bons, nem maus. Eles são indiferentes e muito ligados ao interesse material. É como foi dito aqui, eles estão mais preocupados com seu bel prazer e torcer para quem está ganhando. Então, aquele que não se define, não se posiciona e não defende uma ideia, que pode estar errada sim, mas quando entende que essa ideia está errada e vira chave, nossa, eu lembro muito do livro de Emmanuel, Paulo e Estevão. Paulo era Saulo, e Saulo tinha uma oratória, um poder de persuasão, mas conquistas de vidas e vidas, um magnetismo ali surreal para aquela época. Porém, ele perseguia Cristo. Quando ele estava ali no deserto, que Cristo falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele virou a chave, gente. Ele passou de Saulo para Paulo e tudo aquilo que ele conquistou em termos de intelecto, ele investiu para defender Cristo. Quando ele acreditava naquela ideia anterior, quando ele era Saulo, ele defendeu com unhas e dentes. E quando ele mudou para Paulo, defendeu muito mais. Ele era um espírito neutro? Não, ele era um espírito definido, só que não estava com as suas virtudes ligadas ao que seria certo. Porém, quando ele entendeu, passou a perna em todos nós. Depois disso, nós temos os espíritos batedores. Esses são danadinhos. Esses adoram fazer barulho, derrubar panela, sumir com chave. São muito relacionados a efeitos físicos, tá? Então, todos esses fenômenos poltergeist que acontecem, por vezes na nossa casa, por vezes ali em algum momento, na verdade está ligado a quem? A esses espíritos batedores. Olha aqui, diz, eles produzem fenômenos físicos, ruídos, batidas, movimentos de objetos. Não são maus, mas também não estão ligados ao plano espiritual, e sim ao apego ao material. É aquele espírito, gente, que você está atrasado, está naquele perrengue, o dia não está fácil, você vai procurar a chave do carro, tá onde? Sumiu. E aí você procura, perde o seu compromisso, não sabe onde ele foi parar, de repente você olha, a chave tá ali. Aí você pensa, mas eu olhei aqui, e quem que escondeu, ou quem que movimentou,
exatamente esses espíritos neutros. Valendo ressaltar também, gente, que às vezes acontece esse tipo de intervenção espiritual, mas para defender a gente, tá? Não foi exatamente um espírito neutro. Por vezes, você perdeu ali um avião, pegou um trânsito e aconteceu de um tudo, você está achando que foi uma coisa ruim e, na verdade, aquele avião caiu porque não era para você estar dentro daquele avião naquele momento. Então, percebam, para cada situação, nós temos que analisar. E, principalmente, quando a gente sentir a presença desses espíritos, desses 5 tipos de espíritos, o que nós temos que fazer? Xingar? Bater boca? Sai daqui! E usar outros jargões, outros termos? Não. Fazer uma prece muito sincera para que esse espírito ele possa buscar o caminho dele e entender que o que ele está fazendo não é adequado nem para você e nem para ele. Lembrando também que nós somos esses tipos de espírito, porém estamos num corpo. E eu posso ser classificado como espírito impuro, leviano, pseudo-sábio, neutro, batedores? Com certeza. A única diferença é que eu estou encarnado. Eu posso estar estimulando alguém a cometer um crime? Eu posso estar fazendo brincadeiras de mau gosto? Eu posso achar que sei tudo e não sei nada e não voltar atrás quando eu erro? Eu posso ser neutra, ficar em cima do muro e não ver vantagem em apoiar ninguém? E eu posso ser aquele que atormenta a vida do outro? Com certeza. O que muda nessa classificação é que esses espíritos, ora pode estar encarnados, ora pode estar desencarnados. E aí cada um se adequa em qual classificação está. Opa, que hoje eu tô acelerada, para variar. Bom, depois que passamos da terceira ordem, vamos para essa ordem do meio. Esses espíritos bons, olha que legal. Geralmente o nosso anjo guardião está dentro dessa classificação aí. Por quê? Porque a gente precisa de parâmetro para melhorar. E dentro dessa classificação, nós temos os espíritos benévolos, que são, o próprio nome diz, não é, gente? São bondosos, caridosos, vão incentivar a gente a fazer o bem, além de ter grande conhecimento também. Nós temos espíritos sábios, que vão estimular a gente ao estudo. São aqueles espíritos que, por vezes, a gente dorme com um problema e fala, meu Deus, como que eu vou resolver? Eu lembro que eu era professora de reforço de física e matemática, tinha umas coisas que os alunos traziam, eu falava, gente, eu vou dormir para achar a solução. E que incrível que parecia, quando eu dormia, a solução vinha. Possivelmente por quê? Porque vinha um espírito sábio ali para me ajudar. Espíritos prudentes, que são aqueles sensatos, aqueles que antes da gente tomar qualquer atitude, eles falam, para, pensa, reflete e veja se você está no caminho certo. E por fim, dentro dessa classificação, os espíritos superiores. Eles inspiram, são aqueles que conduzem a humanidade, são os mentores responsáveis pela educação dos povos e pela manutenção da ordem espiritual. Então, dentre toda essa classificação que nós falamos, a gente já falou dos de terceira ordem, dos de segunda ordem, e agora vamos para o espírito puro, onde está o nosso Jesus. Nessa parte, eu vou ler para vocês. Eles não têm nenhuma influência da matéria. Eles têm essa perfeição relativa, tanto moral quanto intelectual. Por que relativa, Vivi? Porque a perfeição absoluta é de Deus. Ele tem uma compreensão absoluta das... Bom, nossa, já falamos bastante coisa, não é? E interessante também pontuar que a progressão espiritual, ela é tanto individual, cada um ali no seu caminhar, quanto coletiva. Quando nós falamos da evolução do nosso mundo, do planeta Terra, do mundo de prova e expiação para o mundo
de regeneração, precisamos sim que todos os espíritos que têm morada aqui evoluem para aqui continuar. Senão, vai ter que mudar de casa, como foi dito no último vídeo. No último vídeo nós trazemos o quê? Nós trouxemos, desculpa, o quê? A evolução dos mundos habitados. E só para situar quem não assistiu o último vídeo, a gente começou do mundo primitivo, para o mundo de prova e expiação, para o mundo de regeneração, para o mundo feliz e para o mundo celeste. E a Terra compondo ali um dos mundos de prova e expiação, passando para o regeneração. O que eu preciso? Eu preciso progredir para ficar onde? Compatível com o mundo de regeneração. Teremos espíritos de terceira ordem no mundo de regeneração? É a mesma coisa que perguntar: temos espíritos totalmente voltados ao mal no mundo de prova e expiação? E quando eu chegar em regeneração? A depuração não é assim rapidinha e por vezes é a última oportunidade daquele espírito se emendar e virar a chavinha. Por isso que atualmente nós estamos vivendo nessa velocidade, inclusive de megahertz, né, como foi dito, essa velocidade de dias, de horas e de semanas, porque nós que estamos encarnados hoje, nós pedimos pelo amor de Deus para estarmos vivos e tentarmos nessa vida fazer a diferença. Nessa vida pode ser a última oportunidade que temos de se emendar, de progredir, não só individualmente, como trazendo para a abóbada terrena a mudança, a nossa contribuição. Vocês devem estar pensando, sim, o mar ele não é feito de um monte de gotas, assim é o nosso planeta. Ele é feito com um monte de pensamento, um monte de vibração, e cada qual aqui é responsável pela evolução individual e a evolução moral, tá? Tem como eu parar? Tem como eu estacionar? Tem como eu deixar tudo do jeito que está? Não. A evolução é inevitável, não para. O que para é a gente, né? Se não se emendar. Porque em alguma encarnação eu posso estacionar e não crescer. Mas nem o planeta, nem a gente para. Podemos andar em ritmos diferentes, com certeza. Um pode estar assim, bem devagarinho, e o outro mais aceleradinho. Porém, parar jamais. E não tem como eu segurar. É como se fosse uma projeção de que eu tenho que caminhar. Quando? Depende de você. Como? Bora! Boa vontade. E principalmente com que instrumento? O amor. O desenvolvimento dessa virtude, a busca dentro do coração desse sentimento sublime. Apesar da gente ainda não saber amar como se deve, nós já temos essa virtude no coração. E é através dela que a gente vai conseguir evoluir. Gente, parando por aqui, na certeza do quê? De que cada dia é um dia, cada dia vem essa bendita possibilidade ali de aprender um pouquinho mais e sempre agradecendo. Quem? Porque se eu estou aqui falando com vocês, com certeza o pedido, a prece, o amparo é feito para esses espíritos de segunda ordem. Tanto para trazer o que efetivamente é sábio, o que efetivamente vai fazer a diferença, por conta de que eu vivi, ainda estou ali, né? Na terceira ordem, buscando uma evolução e buscando, sim, passar para uma evolução que eu possa caber aqui no planeta Terra. No mais, gente, vamos seguir, vamos em frente, porque de tudo isso que nós vimos, você disse, você falou, e agora? Como que a gente faz para evoluir? E agora? Como a gente pode fazer um programa de que essa encarnação valerá a pena? Pois todos nós pedimos, pelo amor de Deus, para estar nela
como a chance de permanecer no planeta Terra. Então, as virtudes que nós vamos ter que desenvolver para aqui continuar, fácil, não é? Mas cada dia é um dia. E se a gente chegar ao fim dele e reconhecer o que já conquistamos e o que ainda temos que conquistar, com certeza vai dar certo. Eu trouxe aqui para vocês as virtudes como degraus evolutivos. A primeira delas é a humildade. Difícil, não é? Que é o antídoto do orgulho. A caridade, que é o antídoto do egoísmo, é eu sair de mim, dos meus problemas e me ocupar do outro e dos problemas do outro. E se eu não posso melhorar a vida dele, que eu não a prejudique. O perdão, que é o antídoto da violência moral. A paciência, que é a educadora dos impulsos. E o amor, que é a síntese de todas as virtudes. Jesus ensina que a evolução pelo amor é mais rápida que pela dor. Aí, cada um escolhe, né? Quer evoluir pelo amor ou quer evoluir pela dor? Eu, particularmente, não estou com vontade de sentir dor alguma, não. Então, que a gente possa buscar em nós essa força e a certeza que tem um espírito, um anjo guardião pertencendo ali à segunda ordem, pronto para nos auxiliar, pronto para nos inspirar e pronto para falar. Você vai conseguir. E nós vamos conseguir tanto dentro da evolução individual, quanto dentro dessa evolução coletiva, que é da orbe do planeta Terra. E com isso eu termino aqui esse vídeo hoje. Espero que vocês gostem, se ficarem com dúvidas, se quiserem acrescentar alguma coisa. Eu não sei se eu falei aonde estão na questão do livro dos Espíritos, que falam das ordens, está ali na questão 115 dos Espíritos, começa ali, tá? Não termina ali, tá bom? Quando fala da criação dos espíritos simples e ignorantes. E dessa questão em diante, ele segue. Quem quiser um livro, quem quiser um evangelho, a gente sempre está conseguindo, ou novo, ou usado, para conhecer um pouquinho da doutrina. É só pedir, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Lembrando que daqui 10 dias a gente tem mais um videozinho. Esperando que todos vocês gostem e esperando também que vocês compartilhem e dê a sua opinião. Beijo, gente. Fiquem com Deus.